Ok, vamos falar de um termo que tá dando o que falar e gerando uma baita confusão no mundo da inteligência artificial e da ciência cognitiva. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta, bom, aí é que o bicho pega. Dependendo de com quem se fala, se é alguém da área de IA ou da psicologia, a resposta muda da água pro vinho. E é justamente aí que mora a confusão. Pois é, de um lado, a gente tem uma metáfora super recente, criada agora em 2024, para tentar explicar como uma IA pensa. E do outro lado, um campo de estudo já bem estabelecido da psicologia. Para a gente entender esse rolo, vamos olhar cada um deles de perto, começando com essa história da metáfora da IA. Bom, essa parte da história começa com uma ideia bem nova, de um cara chamado Luiz Tibiriça. E quando eu digo que é nova mesmo. Olha só, a ideia surgiu em abril de 2024. Já em junho, o conceito já estava sendo detalhado em documentos, análises, e o negócio não para. Continuam desenvolvendo guias para explicar e aprofundar a ideia. Tá, mas o que é essa tal de cognição vetorial do Tibiriça? Basicamente é um jeito de explicar como as IAs conseguem entender o que a gente escreve. A sacada genial aqui é transformar palavras em números, em vetores. Imagina que cada palavra vira um ponto no mapa gigante. Palavras com sentido parecido ficam ali bem pertinho uma da outra nesse mapa. E como isso funciona na prática? São tipo 4 passos. Primeiro, a IA pega o texto e transforma tudo nesses vetores numéricos. Depois, ela organiza esses vetores naquele mapa, onde o que está perto tem significado parecido. O terceiro passo é a IA aprender os padrões da linguagem, olhando para uma quantidade absurda de dados. E por fim, ela começa a fazer contas com esses vetores para gerar uma resposta que faça sentido. É quase como se ela estivesse pensando matematicamente. E é exatamente isso que o próprio Tibiriça diz. A ideia dele é que não se trata só da parte técnica, é uma metáfora poderosa para a gente entender como essas mentes digitais funcionam, como elas se aproximam do nosso jeito de pensar. Mas é aqui que a história fica curiosa, porque se alguém for pesquisar por cognição vetorial, o resultado provavelmente vai ser sobre outra coisa, uma coisa que não tem nada a ver com IA. Vai aparecer um campo de estudo da psicologia. E esse campo da psicologia, veja bem, não está falando de máquina. O foco é totalmente no ser humano, na nossa biologia, é sobre como o nosso cérebro cria mapas mentais para a gente se guiar no mundo, e não é só mapa de rua não, são mapas de ideias, de conceitos, que a gente usa para tomar decisões o tempo todo. E o legal é ver onde isso se aplica. O pessoal dessa área estuda desde como os nossos neurônios funcionam lá no hipocampo até coisas super atuais, tipo por que a gente cai tanto em fake news. O objetivo final é entender como a nossa mente funciona para, quem sabe, ajudar a gente a pensar da forma mais crítica. Beleza. Então vamos botar os dois conceitos lado a lado para não restar nenhuma dúvida da diferença entre eles. Olha aí, fica muito claro, né? De um lado, o conceito do Tibiriça, de 2024, focado em IA, em como os LLMs processam texto. Do outro, um campo científico que já existe há tempos, focado no cérebro humano e no nosso comportamento. Um fala de máquina, o outro fala de gente. Simples assim. Certo. Ficou claro que são duas coisas bem diferentes usando o mesmo nome. Mas e daí? Qual é o problema disso? Por que essa distinção é tão importante? A questão toda é ter precisão. O mundo da IA está evoluindo numa velocidade absurda e a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que usa. Se a gente começa a chamar o processo de uma máquina de cognição, a linha que separa uma simulação de pensamento do pensamento humano de verdade começa a ficar embaçada. E essa é uma linha que precisa estar muito, mas muito clara. Então, para fechar a conta, cognição vetorial pode ser duas coisas. Ou é a metáfora do Tibiriça para explicar como a IA funciona, ou é o campo da ciência cognitiva que estuda como a gente pensa. O importante é saber diferenciar para não confundir o funcionamento de um algoritmo com o funcionamento do nosso cérebro. É a diferença entre o tecnológico e o biológico. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Conforme a gente cria metáforas cada vez melhores para descrever a inteligência artificial, será que essas metáforas no futuro não vão acabar mudando o jeito que a gente entende a nossa própria inteligência?